Fala galera, começando mais um episódio aqui na Pink Zone TV. A gente tá fazendo uma série de vídeos falando sobre o draft e hoje o tema, a divisão, os times de hoje são os times da NFC Leste. Como eu já expliquei nos outros vídeos, se você tá chegando agora, eu resolvi fazer vídeos para cada divisão. Justamente para, se você quiser saber só do seu time, você pode, mas se quiser saber de todos, você tem ali vários vídeos curtinhos sobre as divisões. Além disso, a análise que eu tô fazendo aqui é uma análise das necessidades dos times. Eu consulto alguns sites como o da ESPN, da própria NFL, Sports Illustrated, para ver quais são ali as necessidades principais que os analistas estão falando e vou trazer aqui para vocês. Não vou falar sobre jogadores, a gente não vai falar sobre os jogadores, os prospectos dos jogadores de college, mas sim sobre o que os times precisam para a temporada de draft, agora que vai rolar no dia 23 a 25 de abril. Outra coisa, eu tô gravando esse vídeo no dia 4, então pode ser que existam algumas mudanças até o vídeo ser postado e tudo mais, mas a gente vai conversando, se a mudança for muito grande eu trago aqui, ou a gente vai conversando e fazendo essas atualizações no Instagram, certo? Fechou. Uma coisa que eu tô falando em todos os vídeos, então se você já viu outros vídeos vai parecer repetitivo, mas para quem tá chegando só nesse vídeo é interessante, é que vai ter uma mudança no draft desse ano. A NFL, no primeiro round, diminuiu o tempo de escolha. A gente tinha 10 minutos para os times escolherem e foi reduzido para 8 minutos. Então vai ficar um pouquinho mais rápido ali a escolha, então o time vai ter que decidir de uma forma muito mais rápida se vai fazer a troca, se não vai, o que ele vai fazer da vida dele. Certo? Vamos começar com os times da NFC Leste. Chegando na quinta escolha, a gente tem o New York Football Giants, que tem várias necessidades. Teve uma temporada muito difícil por conta de lesões, como a lesão do Scatterable e do próprio Jackson Dart. E, obviamente, eles têm algumas necessidades. As necessidades são OL, linha ofensiva, linha defensiva, wide receiver, linebacker e cornerback. Aqui, se a gente for parar para pensar que os Giants estão numa posição 5 de escolha, ou seja, no topo da tabela, um top 5, é muito interessante a gente imaginar que eles vão buscar um jogador dentre as posições de linha ofensiva e recebedores, o melhor disponível, o que a gente chama de BPA. Então, o time ele pode escolher um jogador de draft pela need, pela necessidade dele, ou ele pode escolher pelo BPA. Às vezes não é a necessidade principal, a primeira daquele time, mas o jogador é muito bom e ele tá ali disponível para ele, ele vai lá e pega. Suponhamos numa situação muito exagerada, tá? Que, sei lá, caísse o Fernando Mendonça no colo dos Giants, eles vão lá e pegam o moleque, mesmo já tendo Dart, tá? Só numa, assim, não vai acontecer, mas é só numa situação muito absurda. É uma necessidade? Não. Mas se cair no meu colo, muito que bem. Falando sobre as necessidades efetivamente, a gente tem que pensar que o Giants busca construir o seu time em volta do Jackson Dart. Então, imaginar que ele vai buscar jogadores recebedores e também jogadores de linha ofensiva que vão fazer a proteção desse quarterback é muito provável. Então, aqui, na escolha 5, eu vejo efetivamente o time indo muito atrás de um OL, considerando a lesão do Jackson Dart, ou até mesmo de um wide receiver. Na linha ofensiva, a gente também vai ter o retorno dos tackles titulares Andrew Thomas e Jermaine Eleomunor. Então, o corpo de recebedores também pode se beneficiar aí se for escolhido um jogador com um pouco mais de força. A parte defensiva também tem necessidade. Tem uma necessidade de buscar um jogador que consiga ficar ali do lado do Dexter Lawrence para trazer um pouco mais de força para essa linha defensiva dos Giants e ainda outros espaços de melhoria, como a posição de edge, linebacker, cornerback e tudo mais. Mas a probabilidade que eu vejo efetivamente desses Giants é ir atrás de um OL, tá? Fazer uma proteção pro Dart ou de um recebedor. Um recebedor seria excepcional para essa escolha quinta dos Giants. Seguindo para o próximo time que a gente tem aqui na NFC Leste, a gente vai para o Washington Commanders, que tem a escolha 7, um pouquinho abaixo ali dos Giants, e que tem algumas necessidades também, como própria posição também dos Giants de wide receiver. O Commanders precisa de cornerback, edge, OL também e running back. O gerente geral, Adam Peters, e o técnico Dan Quinn, eles fizeram uma movimentação e se concentraram aí em contratar jogadores defensivos nessa off-season para os Giants. Então, pode ser, seria natural esse movimento no draft deles buscarem nas primeiras escolhas jogadores que vão ajudar Jayden Daniels, que deve voltar de lesão aí para jogar na temporada de 2026. Também eles
obviamente sabemos que eles têm uma necessidade de um segundo recebedor além do Terry McLaurin, né? Então, um jogador que consiga receber mais bolas, dividir essa carga com o McLaurin e também ganhar mais jardas seria uma boa escolha. Então, a gente tem aqui muito mais do que o Giants, que precisa talvez de uma OL melhor para proteger o Jackson Dart. A gente tem, no caso do Commanders, uma necessidade maior de um recebedor. Eles também têm outras posições importantes, como a própria de running back, né? Que seria interessante. E a depender do running back que tiver ali, se ele for aquele running back que a gente vê que ele trabalha também como recebedor, ele pode ser um bom nome, pode fazer sentido ele ser escolhido na primeira rodada. E também outras posições que a defesa do Dan Quinn possa precisar também ali para reforçar as contratações do Odafe Will e Cleveland Chaisson. Então, faz sentido também esse time do Commanders buscar jogadores defensivos, mas aí eu vejo mais para segunda, terceira e quarta rodadas, tá? Provavelmente aqui nessa escolha 7, eu vejo eles muito indo atrás de um wide receiver. Seguindo pro Dallas Cowboys, time que vai jogar aqui no Brasil com a escolha 12, inclusive mais de uma escolha na primeira rodada. Hidrate-se. Dallas Cowboys que não teve uma temporada horrorosa, teve ali um aumento de nível no meio da temporada para o final, mas que efetivamente não foi suficiente para desbancar o Philadelphia e nem mesmo para conseguir um wildcard. As necessidades do time de Dallas já são mais defensivas. O time precisa de edge, o time precisa de linebacker, cornerback, DL e talvez, se sobrar ali, alguma posição de OL. E aqui é importante a gente trazer alguns números, tá? A defesa do Dallas Cowboys precisa se recuperar, porque nessa temporada eles conseguiram ter a maior média de pontos por jogo. 30.1. Eles cederam 30.1 pontos por jogo. Mais do que o Cincinnati Bengals. É isso mesmo que eu estou te falando. A defesa do Dallas conseguiu ser pior do que a defesa do Cincinnati. E ainda, eles também tiveram a maior média de jardas aéreas cedidas por jogo, 251.5. Então, assim, nem a defesa estava funcionando, ali de DL, nem a secundária, ou seja, horrível. E é muito preocupante a gente pensar que esse declínio da defesa dos Cowboys, que é um time conhecido vastamente, de muitos anos, pela qualidade defensiva, que tudo isso tem acontecido com a saída de um único jogador, que é Micah Parsons. Os Cowboys contrataram o Rashan Gary na off-season para reforçar essa linha defensiva, mas ainda assim o cara não vai salvar a pátria. Ele teve um menor nível de carreira ali, de taxa de pressão, 12.1, e o calouro Donovan Ezeiruaco, que foi selecionado na segunda rodada do draft, conseguiu só 2 sacks em 17 jogos ali como novato. Então, muitas questões defensivas o Cowboys precisa focar. Além disso, a posição de inside linebacker tem também uma grande necessidade, apesar do DeMavion Overshaw mostrar potencial, ele está tendo algumas dificuldades de se manter saudável, então isso torna o time do Dallas nessa posição ali um pouco incerto, né? O que pode fazer eles procurarem aí algum jogador da posição de linebacker. Além disso, na posição de corner, eles têm o Daron Bland e também o recém-contratado Kobe Durant, que ocupam as duas vagas, então acho que eles já vão ficando um pouco mais para o final. Então, é basicamente isso. Além disso, o Dallas Cowboys também tem a 20ª escolha da primeira rodada, que foi adquirida do Green Bay Packers, justamente pela troca de Micah Parsons para os Packers. Eles receberam 2 escolhas de primeira rodada e o defensive lineman, o Kenny Clark, e aí agora estão aí podendo aproveitar essa escolha de primeira rodada, que seria a 20ª, que pode ser mais um jogador que faça um reforço. Então, na minha opinião, dentro da posição 12, provavelmente o Dallas deve ir atrás de um edge, tá? Porque eles estão ali no topo mais da lista, então é uma necessidade maior. E ali na 20ª eles podem ir atrás da posição de linebacker mesmo e tentar reforçar um pouco essa secundária. Seguindo para o último time da AFC Leste, a gente tem o Philadelphia Eagles com a escolha 23. O time tem algumas necessidades. Dentre elas, a gente tem a posição de edge, a posição de OL, safety, wide receiver e tight end. O Philadelphia tem uma posição gigantesca vaga na posição de safety,
que é uma posição que é muito significativa no estilo de defesa do Vic Fangio, né? No estilo de trabalho defensivo que o coordenador defensivo do Philadelphia faz. E com a saída do Reed Blankenship na free agency, esse espaço ficou, assim, realmente gigantesco. Então, eu vejo muito o Philadelphia aqui na 23ª posição, indo atrás de um safety. Eles também podem... buscando mais um pass rusher para complementar, o grupo de Nola Smith, de Ellis Hunt e Arnold Ebiketie, que acaba liderando a posição. E também, se o Philadelphia efetivamente negociar o A.J. Brown antes do draft, que é o que está rolando na boca miúda, né? Hidratem-se de novo. O pau que rola na internet é que provavelmente A.J. Brown vai para o Patriots. Se isso rolar antes do draft, a posição de wide receiver também se tornaria ali uma principal prioridade para o time. Então, assim como a gente falou sobre os Steelers, que dependem um pouco da decisão do Aaron Rodgers para saber mais especificamente qual vai ser a estratégia que eles vão adotar no draft, no caso do Philadelphia, o A.J. Brown aí tá um pouco segurando essa certeza que a gente pode dar. Se o A.J. Brown seguir, provavelmente Philadelphia e o Lowry vão atrás da posição de safety, senão talvez eles possam tentar buscar um wide receiver aí. Além disso, a gente tem que pensar que o Howie Roseman também está se preparando para a saída do Lenny Johnson como um right tackle, e aí a gente também tem que pensar nessa posição mais específica ali da linha ofensiva do Philadelphia, até porque a linha ofensiva já não é de hoje, já tá ficando velha. Então, a gente já viu o Howie fazendo isso no draft passado, no anterior, com o Carter, com mais outros jogadores, que agora me fugiu da cabeça, mas efetivamente isso continua sendo uma questão que precisa ser muito bem analisada. Porém, como eu falei, no caso do Philadelphia Eagles, vai depender da situação de A.J. Brown. A.J. Brown ficando, vamos atrás de safety. A.J. Brown vazando, ele vazando, a gente vai atrás de wide receiver, se sobrar alguma coisa muito boa na posição 23. Certo? Eu acho que é isso, o NFC Leste é basicamente isso. Não tem muitos segredos aqui, eu acho que a gente, tirando o Philadelphia, que está dependendo um pouco mais do A.J. Brown, a gente tem uma coisa um pouco mais tranquila com relação aos outros times, e efetivamente Dallas Cowboys com 2 picks, certo? NFC Leste, já foi, ainda faltam outras 3 divisões da AFC, e se você quiser, da NFC, e se você quiser saber sobre a AFC, você pode assistir os outros vídeos, eu deixei tudo numa playlist específica de análise de draft. Aproveita para se inscrever aqui no YouTube, curte, comente, compartilha, deixa aqui nos comentários se você concorda, se você acha que efetivamente A.J. Brown deve continuar no Philadelphia ou não, e até mesmo as outras questões sobre os outros times. E segue a gente também no Instagram, no TikTok, no Threads e no LinkedIn. Isso mesmo, eu tô no LinkedIn com uma newsletter, que a assinatura é gratuita, então você pode assinar, e eu tô conversando ali, fazendo textos, falando sobre a NFL de uma forma muito mais mercadológica, vamos dizer assim. Então, falando muito mais sobre a NFL como mercado, sobre as estratégias da liga e tudo mais, e também falaremos sobre alguns contratos, obviamente, de como a coisa funciona, certo? É isso, próximos vídeos, seguimos na NFC com as divisões. Beijo. Tchau!